Fala galera, aqui quem fala é o Elias. E eu sou a H. E nós somos da Divulga EJ. E hoje a gente tem uma aula aí mega interessante pra estar entregando pra vocês sobre 10 dicas de como crescer rápido o meu negócio no digital. Então bora pra lá. A Divulga EJ é uma agência, de marketing digital, e a gente ajuda a acelerar negócios que já estão tentando empreender no online ou até mesmo levar as pessoas que não têm essa presença no digital, né, a construir site, redes sociais e afim. E dentro dessa jornada a gente tem conquistado aí muitos resultados e experiências muito relevantes ao longo desses anos que a gente vem compartilhar aqui para vocês que estão começando, seja você uma agência, seja você um dono de empresa que quer aplicar no seu negócio. Tudo que a gente vai falar aqui vem dessa bagagem que a gente já vem aplicando há muito tempo. Também, se você ainda não empreendeu, mas tem um projeto que quer colocar em prática, todos os conteúdos que a gente vai trazendo aqui e o que a gente faz dentro da agência também contribui muito para essa tua jornada. Isso, e pode conferir tudo lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, ou até mesmo acessar o nosso site que tá aqui embaixo. Tem todas as informações para você ficar por dentro. Então, vamos iniciar essa aula, vamos começar sobre as 10 dicas de como crescer rápido o meu negócio no digital. Eu separei 5 dicas, a H separou 5 dicas. Eu vou falar a minha primeira dica, vou dar a minha opinião, explicar o porquê ela é muito importante, e ela vai dar as contribuições dela e depois ela vai falar dela e assim por diante, tá certo? Primeira dica, eu acho que é uma das mais importantes e foi uma que eu botei em primeiro exatamente por causa disso, porque nada existe se a gente não sair da teoria. Então a primeira dica é estudar e praticar. Por que isso? Conforme a gente vai estudando, a gente precisa colocar aquele estudo em prática, e no dia de hoje a gente já quer começar acertando de primeira, mas a gente sabe que até ficar bom, seja qualquer aprendizado que a gente fez, a gente precisa estudar e praticar. Por isso que não é muito viável às vezes a gente só estudar, a gente fica obeso de informação, fica muita informação, e daí na hora de aplicar a gente fala, eu vou pra ali, mas também tem aquilo lá e não sei o que, e daí nenhum lugar a gente vai. Então a importância de estudar e praticar é isso. Aprende uma coisinha, mas com aquela uma coisinha já sai aplicando, porque vai trazer muito resultado. Eu já vou deixar a H falar aqui, mas só para concluir, quando a gente começou a estudar sobre o marketing digital e tal, a gente não entendia. Hoje a gente tem muito mais para aprender, mas aquele tempo lá atrás a gente não sabia quase nada, mas aquele pouquinho que a gente já sabia, a gente já conseguiu alguns clientes, e aquele pouco ele não sabia nada, para ele já era incrível aquele pouquinho que a gente achava que era pouquinho. Então a gente pegou aquele pouco que a gente aprendeu e aplicou. E hoje tá muito melhor, claro, mas a gente tem que aplicar. O que tu acha sobre isso? Não foi nem só isso, né? Na verdade, quando a gente começou a estudar e aprender mais sobre esse mercado, a gente aplicava nos nossos projetos, porque a gente trabalhava com dança. Então a gente fazia eventos relacionados à dança, e através disso a gente foi aplicando nos nossos projetos e foi alavancando e evoluindo, né, esse nosso trabalho através dos nossos projetos. Então a gente só não investia ainda em anúncios pagos e tudo mais, mas a gente já conseguiu ver os resultados através das coisas que a gente fazia, do comentário das pessoas que eram os nossos clientes, os nossos compradores, as pessoas que estavam acompanhando o nosso trabalho, e pessoas que pediam também pra gente dar oficinas sobre o que a gente estava fazendo. Então isso era muito legal. Sobre esse assunto que o Elias falou, né, sobre estudar e praticar, hoje em dia eu fui uma pessoa que fiz vários cursos, faculdades, que eram muito teoria, então eu não me identificava. E a última delas, que foi a que eu formei, que era um tecnólogo, o tecnólogo foi muito legal porque ele foi muito mais na prática do que na teoria. Então os professores, eles usavam muito o que eles aplicavam dentro de sala de aula pra gente ir pra campo, pra realmente sentir se era aquilo que eu queria ou não. Esse daí foi um belo exemplo, né? Realmente. E tanto que eu fiz gestão de turismo, mas eu foquei muito mais em consultoria. Eu me encontrei em consultoria porque o professor amava o que ele fazia, primeiro de tudo, e ele conseguiu fazer várias oficinas da gente colocando em prática aquele estudo, né? Então eu acho que a maioria dos cursos hoje não precisa ser uma faculdade, mas a maioria dos cursos hoje tem que estudar e já colocar em prática, já colocar em ação, fazer acontecer para trazer resultados. Então bora lá para a segunda dica, agora é com a H. Então a segunda dica é sobre um bom atendimento e relacionamento com as pessoas e com os clientes. E esse ponto aí sobre bom atendimento e relacionamento nem sempre é tão fácil, tá?
Nós aqui que já temos uma facilidade de comunicação, porque a gente sempre foi, eu pelo menos sempre fui muito faladeira, né? Sempre tive facilidade de fazer amizades, de ter um ciclo onde eu me sentia pertencente, né? Eu sou muito geniosa. Então, a gente sempre tem que haver um equilíbrio nesse sentido. Como nós somos, além de colegas de trabalho, a gente é um casal, a gente tem que estar toda hora se podando dentro da empresa, ou buscando o equilíbrio pra gente não desistir de fazer as coisas por aqui e as coisas não deixarem de evoluir. Mas, focando no assunto que é um bom atendimento e relacionamento, quando você abre um negócio, você tem que estar sempre atento ao que o cliente precisa e sempre acolher ele de uma forma que você gostaria de ser acolhido, né? Tratar ele da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Tratar ele com exclusividade também, porque se você tratar ele com exclusividade, ele vai se sentir único e ele vai querer estar sempre fazendo parte ali do seu produto, da sua empresa, do seu negócio. Ele vai querer estar sempre consumindo de você. Então, esse é um ponto bem importante, né, de qualquer negócio, porque é o cliente que faz o seu negócio continuar funcionando. Então, é tudo, gente. Desde o primeiro contato que você fala com ele, desde quando ele tiver alguma dúvida e quiser tirar, e tu tá disponível para estar ajudando, transformando aquele momento da vida dele, desde até finalizar uma venda, enfim, pós-venda, a gente sempre tem que tentar ter um melhor relacionamento possível com esses clientes. O que tu acha sobre isso? Eu acho também porque o que a gente vê quando a gente trabalha com os nossos clientes, a gente vê que a gente é um meio. O que é um meio? A gente é como se fosse os melhores vendedores que vão lá na rua achar o cliente ideal baseado no que aquele cliente, o nosso cliente no caso, quer trazer para dentro do negócio dele, e a gente traz essas pessoas, mas a gente não tem a obrigação de fazer a venda. Só que a venda é como se fosse uma partida de futebol também. A gente arma toda a jogada e deixa o nosso cliente na cara do gol para ele chutar e fazer gol. Só que muitas coisas não vão para frente e não trazem o impacto que o cliente quer, porque muitas vezes ele não tem esse bom atendimento. Muitas vezes a gente já viu o atendimento dos nossos clientes com os clientes deles, baseando assim: oi, tenho, não tenho, o que tu quer? Volta outra hora. E isso tudo pelo WhatsApp, tá? Sem ter contato nenhum, o que a gente conseguiu ver. E isso são atendimentos muito frios, que as pessoas vão chegar lá. Imagina, a gente fez um anúncio legal, a gente jogou para as pessoas, desenvolveu um texto que é a copy lá, de forma muito próxima, assim, acolhedora, e daí a pessoa chega no WhatsApp do nosso cliente para fechar uma venda. A pessoa: oi, tenho, não tem? Se tu não quiser, não tem problema. Tipo, pessoas que não estão dentro do digital e tem essa dificuldade, né? Mas a gente tá falando do digital, mas vale pro atendimento físico também. Se a pessoa não se sentir acolhida e as coisas não se encaixarem, ela não vai voltar. Fora que um bom atendimento, ele qualifica muito o seu valor. Então, a gente já cansou de comprar coisas de pessoas muito mais caras só por causa do atendimento. A gente teve um exemplo sobre uma cuia. A gente foi pra Gramado, tinha uma banquinha no meio de um lugar lá. Daí, enfim, o Elias, como ele é gaúcho, ele queria conhecer as cuias e tal, queria comprar cuia. Só que a gente achou que ia ser rápido, que a gente comprar cuia já sair e deu, tá tudo certo. Não, a mulher fez a gente sentar, ela explicou a história da cuia, da história do chimarrão ali, fez a gente ter uma experiência com o produto dela e deu. Só com a experiência ela já nos comprou, não importava o preço, se fosse 200, 300, 400, 500, a gente já compra de certeza, porque ela nos comprou através da experiência. É verdade. E lá, pra quem não conhece, em Gramado, tem, como é terras gaúchas, tem cuia a rodo. Tu olha pra uma vitrine, tem. Mas por que a gente resolveu comprar na dela? Foi isso que a Gá falou. A experiência, o atendimento, ela fez a gente montar, né? Ela fez a gente montar o chimarrão, como que se montava, provar, tudo de graça, e no final, claro, que a gente comprou, né? O Gramado é um ponto aí bem bom pra vocês sobre questão de bom atendimento e relacionamento, tá? Porque é uma cidade totalmente turística, então se eles não atendem bem as pessoas que passam por ali, tchau, porque o cliente vai embora. Tem outra loja que vende o mesmo produto, então eles têm que estar sempre trabalhando essa questão do atendimento com a concorrência. Vamos pra terceira. Então a primeira é estuda e pratica, tá? O segundo é bom atendimento e relacionamento. Terceiro, plantar pra colher. Deixa eu contar uma história pra vocês, assim, ó. Mas ano passado foi o ano de plantar, de semear, né? Pra depois colher. E um caso interessante foi de uma cliente. Pega essa ideia da cliente, mas a gente fez pra um monte de gente que nunca entrou em contato, mas essa voltou. E o que foi aconteceu? Ela tava com problema nos anúncios, onde a conta dela tava bloqueada, né? Pra fazer anúncios, propaganda pra atrair mais clientes. E eu entrei lá, só que era um serviço, uma configuração ali super rápida pra mim fazer. E foi uma coisa assim, bem papum, de 5 a 10 minutos, assim, não levou tanto tempo. Só que pra cliente
cliente, que não era nossa cliente ainda, que ela tava passando por aquele aperto ali, pra ela precisava, porque anunciar era onde vinham os clientes dela. Então no momento que eu fiz de um dia pra outro, já liberou a conta dela, ela já voltou a anunciar, ela já ficou muito agradecida. Daí a gente entra na questão do gatilho mental. Eu ativei o gatilho mental de reciprocidade. Eu não cobrei nada dela, eu fiz aquilo ali de bom grado, e no final ela me perguntou, tá, quanto que me custou? Eu falei, não custou nada, porque é coisa rápida, coisa que da nossa agência a gente consegue resolver, papum, que na verdade não era, né? Mas enfim, o que aconteceu? O mundo vai, gira, entra cliente, volta cliente. Quando essa cliente abrir um negócio dela, e a gente tá com ela agora rodando, e ela tá cada vez mais expandindo, quem que ela procurou pra ser os prestadores de serviço dela? A gente ficou até surpreso, né? Que ela fechou um super pacotão. Ela fez site, logo, rede social, anúncio. Fora que tudo que a gente instrui ela a fazer, principalmente relacionado a anúncio, ela toma as nossas verdades aqui, né? Toma a nossa opinião e fala, não, gente, toca a ficha aí que eu acredito em vocês. Isso é muito importante. Então, assim, gente, planta e colhe. Ajuda um amigo, ajuda um cliente. Mas quando eu tô falando assim, não é trabalhar de graça. Sabe aquela amostra grátis do teu trabalho? Sabe aquela amostra grátis que tu faz, que a pessoa vem lá, se degusta? Começa a espalhar isso. A uma hora alguém vai pisar nisso e vai, putz, eu preciso do fulano, da ciclano, do beltrano, e vai procurar você. Tem que saber o limite, porque tem gente que tu dá a mão já quer o corpo inteiro, né? Mas essa frase sobre o plantar para colher que o Elias usou, eu uso de uma forma diferente. Eu uso dar para receber. Tudo que eu entrego pro mundo, o mundo vai me devolver de alguma forma. E essa forma que o Elias falou de gratidão das pessoas, a gente nunca esquece. Quantas coisas que já fizeram na nossa vida, que se tu parar aí pra pensar, pô, eu lembro lá no fulano que fez aquele negócio pra mim e eu nunca esqueci isso. Por que tu lembra? Porque foi uma atitude que ele fez de coração, fez porque queria te ajudar e contribuir pro teu crescimento, enfim, pra aquele momento, e que tu nunca vai esquecer. E em algum momento, se tu precisar dele ou contratar ele, tu vai lembrar e tu vai querer que ele faça parte da tua vida. E olha só que louco, como a gente tá sempre estudando. Esses dias a pessoa que estava direcionando o curso, que no caso é o Érico Rocha, né, do Fórmula de Lançamento, para quem não conhece, estava falando que os seres humanos já vêm com o gatilho da reciprocidade instalado. E o que ele usou como exemplo? Ele usou como exemplo o filho dele e a festa de aniversário que ele preparou. Ele colocou o filho dele dentro do planejamento, né, mostrou o filho, vamos buscar o bolo, vamos fazer isso, vamos convidar, como é que tu quer os convites, isso. Envolveu a criança, que tinha ali 5 anos, nesse processo todo. O que aconteceu? Foi uma baita de uma festa, a criança ficou muito feliz. No outro dia, arrumando a bagunça, o filho chegou pra ele e falou, pai, agora a gente tem que organizar uma festa pra ti, que nem tu fez pra mim. Então, o que ele quis provar? Que isso, ninguém ensina, já tá instaurado. Quando tu entrega pra pessoa, com muita entrega, sem querer nada em troco, automaticamente ela vai se sentir na necessidade de retribuir a altura ou mais. Então, primeira dica é estudar e praticar. Segunda dica, bom atendimento e relacionamento. E terceira dica, plantar para colher. Agora a quarta, um erro que eu vejo bem comum das pessoas quando vem, não é um erro, mas é um equívoco. Um equívoco que as pessoas cometem sempre quando vem buscar na nossa agência. Lá no início, quando a gente começou a fazer anúncio, a gente ainda não sabia mexer direito no ferramenta, então ela não trazia pessoas qualificadas para dentro do nosso negócio. Esse é um assunto que a gente tem que fazer outra aula falando sobre, porque ele é bem extenso e tem negócio que a gente acha certo, acha rápido o perfil de pessoas que vai trazer, e tem outras já que a gente passa um pouco de dificuldade, como o nosso aqui, a gente encontra alguns empecilhos pra achar. E qual que é? Mas a dica é enxergar o seu negócio como algo grande e não só um projetinho, um negocinho pequenininho. A maioria das pessoas que entraram em contato com a gente vinham falando, eu tenho um projeto ali que eu quero fazer, ganhar um dinheirinho, um extra. Nada tá errado. Só que se tu já começa com um projetinho que tá ali do lado, ele não vai muito pra frente, assim, ele não vai dar um crescimento e ser uma prioridade na tua vida e mudar a chave da tua vida. Um grande exemplo é o Divulguei J. O Elias é design gráfico há mais de 6 anos, tá? Eu tô com ele há 7. Não, mais de 7 anos. E ele só usava como um extra, mas não divulgava, não falava pra muitas pessoas. E a divulga do ano passado pra agora, ela deu um boom que a gente já poderia estar muito grande há muito
muito mais tempo. A gente podia estar voando muito mais tempo. A Divulga podia estar em outro nível. Mas tudo acontece na vida quando tem que acontecer. Mas por que ia acontecer isso? Porque o Elias ainda não confiava que isso aqui poderia ser uma fonte de sustento, de renda, de qualidade de vida, e que ele realmente amava muito isso aqui. Então precisou acontecer pandemia, precisou acontecer um monte de coisas pra a gente realmente focar e parar tudo que a gente tava fazendo, eu mergulhar de cabeça junto com ele nesse projeto. E a gente tá aqui hoje entregando esse conteúdo pra vocês e tá atendendo nossos clientes e fazendo a nossa agência crescer e desenvolver novos projetos por ela. E assim, ó, resumindo o que a H tá querendo dizer é que assim, ó, muitas pessoas vêm já, elas mesmas não estão acreditando no que elas vão fazer. Ah, eu tenho um negocinho aqui, eu acho que vai dar boa. A energia, o jeito que a pessoa se posiciona, às vezes numa reunião ou falando do seu projeto, tu não consegue sentir credibilidade nela. Isso que é o projeto dela. Então, se ela não tá conseguindo sentir que o negócio vai pra frente, muitas vezes não é interessante continuar. É aquilo de um livro, eu não li esse livro, eu já vi um monte de gente falando, que é o livro do essencialismo. O que é o essencialismo? Tem 2 círculos, um círculo tem várias flechas apontando para vários lugares e o outro círculo tem uma flecha gigante apontada para uma direção. O que é aquela imagem que quer trazer? Quer trazer à tona que se tu desperdiçar energia em várias direções, aquelas poucas coisas elas vão até certo ponto. Mas se tu souber canalizar, direcionar e ir com foco e constância, com energia, com força, tu chega muito mais rápido e tu tem muito mais resultados. Resumindo, acho que é isso. Próxima dica, então. Primeira é estudar e praticar. Segunda dica, bom atendimento e relacionamento. Terceira, plantar para colher. Quarta, enxergar o seu negócio como algo grande e não projetivo. Vamos para quinta. A quinta é saber se valorizar. Isso é muito importante, tanto a H quanto eu podemos falar sobre isso. A H é uma pessoa que sempre me puxou assim, tu tem que te valorizar, tá muito barato, tu tá entregando muito mais do que o combinado, tu não tá sendo valorizado. Então ela sempre foi a pessoa. Mas eu fui sempre o que vivi na pele isso, de tipo, cara, eu aceitei fazer barato e acabei fazendo e não me senti reconhecido com aquilo. Muitas vezes tu não precisa ser pago com dinheiro, muitas vezes é cara, teu trabalho é muito bom, indicar para várias pessoas, coisas simples, mas as pessoas não fazem isso, infelizmente. Às vezes tu tem que cobrar e não se sinta mal por fazer isso. Então valorize-se, tá? Seja íntegro. Olha, meu valor é tanto, mas não viaja na maionese também. Começou ontem e já quer cobrar milhares, porque os teus resultados vão falar muito mais do que qualquer pitch, qualquer apresentação de vendas. Muitos clientes procuram a gente falando, por que eu vou pagar vocês isso? Vocês vão pagar a gente por causa do quê? Dos resultados, que tu não vai se frustrar botando dinheiro lá e não tendo resultado. A gente é bom no que faz. Isso, a gente já sabe que deu certo, a gente já falou que fazer isso com a Ciclana, Beltrame, não sei o que e tal, tudo mais. Então, esses resultados falam pelo valor. E é aquilo, vá se baseando com os teus colegas de trabalho, mas entenda que cada um tem um palco, né? Cada um tem um bastidor, né? Se hoje ele tá cobrando tanto, é porque ele tem uma carreira até lá. E saber se valorizar é confiar no que você faz também. Tem que confiar no que você faz. E também, lembra aquilo lá que eu falei no início do vídeo, que tem gente já que tu dá a mão que é o corpo inteiro? É saber até onde tu pode ir com cada cliente, porque tem cliente que realmente não valoriza, não te agradece, não vai só reclamar, vai só criticar, e quando precisar ainda vai se fazer de bom moço, de boa amiga, pra te fazer o que ela quer, sabe? Então é difícil, a gente passa por isso até hoje, mas a gente consegue, aos pouquinhos a gente vai conhecendo esses clientes, essas pessoas que a gente vai estar atendendo, e saber qual que é o limite, até onde pode ir e se realmente pode entregar muito mais do que você já entrega, né? Isso. Então assim, gente, a gente já chegou a 21 minutos de aula gravada, a gente vai ter que fazer isso aqui na parte 2. Espero que você tenha gostado. A gente falou sobre estudar e praticar, bom atendimento e relacionamento, plantar para colher, enxergar o seu negócio como algo grande, saber se valorizar. Tem mais outras 5. A gente vai deixar para parte 2. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. É o nosso primeiro conteúdo aqui. Nos próximos a gente vai mais direto ao ponto ou aprofunda os assuntos. Vocês vão poder comentar aqui embaixo e nos contar se isso ajudou vocês, porque é muito bom também ver o que as pessoas passam, porque eu lembro que quando a gente está começando também, como a gente já está muito avançado para que eles estão começando, mas a gente se sente muito melhor assim quando vê que os outros também passam
por esse perrengue, falam sobre isso e daí dá uma calma de tipo, não tô sozinho, né? Legal que eles falaram isso. E vocês vão poder comentar se vocês querem uma coisa mais direta ao ponto, se vocês não querem parte 2, vocês querem sempre tudo direto num vídeo, se vocês querem que a gente vá direto ao assunto, enfim. É que a gente gosta de falar, então vocês coloquem aqui embaixo qual que é a melhor forma da nossa entrega pra vocês. Se vocês gostam da nossa forma de se comunicar ou se vocês querem que a gente seja mais pontual. Isso, a gente agradece se você chegou até aqui. Vamos botar uma hashtag em cada live pra ver quem realmente foi até o final. Vamos! Tá? Hashtag até o final, pode ser? Hashtag até o final. Até o final. A gente quer agradecer vocês por ter chegado até aqui e aguardem a parte 2 aí que a gente vai continuar esse assunto que tá bem interessante. Isso aí, então, bora lá.